Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje, mais um vídeo de entrevistas. Eu sei que vocês gostam de entrevistas, recentemente até pediram nos comentários para fazer entrevistas com algumas gestoras que estavam meio sumidas, digamos assim. Eu fiz os convites e o pessoal já começou a responder a esses convites. O primeiro que respondeu positivamente foi o pessoal da Hectare. Então eu estou aqui com o Lucas Elmore, que é sócio da Hectare Capital, vai conversar com a gente sobre o HCTR, sobre outros fundos da casa, algumas dúvidas que vocês me mandaram sobre circuito de compras, perspectivas do fundo. A gente vai perguntar aqui para ele e ele vai responder. Lucas, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, mais uma vez, né, para a gente estar aqui. Falar um pouco das perspectivas do fundo, falar um pouco do histórico recente aí e tirar as principais dúvidas dos cotistas. Legal. E assim, Lucas, eu acho que é sempre legal começar apresentando quem é o Lucas Elmore, quem é Hectare, porque às vezes, como eu brinco, às vezes o pessoal não sabe da tua história, não sabe de onde você vem, não sabe de onde vem Hectare, tudo parece meio brotado do nada, mas você tem uma história e a Hectare também tem, então eu acho que é sempre legal explicar, até porque a Hectare não é só o HCTR, que é o fundo mais famoso, ele é bem maior do que isso, né? Sim, não, com certeza. Bom, eu sou um dos sócios fundadores da Hectare, e no início, aí, já entrando um pouco no HCTR, né, e fui o gestor original do HCTR ali, desde 2018, quando foi criado o fundo, né, depois a listagem dele em 2019, até o final de 2020, meados de 2020. Ali, naquele período, um outro gestor assumiu e eu estava tocando aqui, ainda dentro da Hectare, outras frentes de negócio, originação, estruturação de operações, novos negócios, novos fundos. E no final do ano passado, né, final de 2022, eu retornei para o dia a dia, vamos chamar assim, né, da gestão do HCTR11. Mas, enfim, a minha experiência profissional antes da Hectare foi basicamente em tesouraria, fazendo operações estruturadas de crédito com derivativos, entre outras estruturas, sempre, de alguma forma, transitando nesse mundo de crédito estruturado, né, uma boa parte da minha carreira. Falando da Hectare, né, acho que você pontuou bem, muita gente conhece o HCTR e associa muito, o que é natural, né, que é o principal fundo da casa. A gente tem, dentro da caixinha, né, de fundos aqui da Hectare, a gente tem dois fundos de crédito com perfil high yield, e aí depois, acho que ao longo do bate-papo aqui, a gente pontua um pouco características, né, do que é o high yield, que acho que é um tema, né, interessante para a gente explorar. Né? Então, tem dois fundos high yield, um listado em bolsa, que é o HCTR11, e um fora de bolsa, que é um multimercado crédito privado, está disponível para aplicação aí em algumas das principais plataformas de investimento. E aí a gente tem também no ambiente de crédito, né, que acho que é o nosso caçulinha aqui, o HCHG11, que é o nosso fundo de crédito high grade, um perfil de risco de crédito mais baixo, obviamente tem as diferenças em termos de alocação, de taxa média, enfim, de um fundo e de outro. Mas somando esses fundos de crédito, a Hectare hoje tem pouco mais de 3 bi sob gestão, mais ou menos 220 mil cotistas, 220 e poucos mil cotistas, e aí um histórico de mais ou menos 5 anos de mercado, apesar de os sócios fundadores já acumularem pelo menos entre 10 e 15 anos de experiência antes da fundação, do início, né, da Hectare.
Legal. E hoje, assim, a equipe da Hectare, assim, quantidade de pessoas, assim, quantos funcionários mais ou menos tem a Hectare e, assim, quantos realmente estão na gestão, ou a gestão hoje ela está muito concentrada realmente na tua pessoa, ou você tem mais gente? Às vezes até uma pergunta que as pessoas pensam: e se o Lucas, sei lá, resolver abandonar tudo e virar um nômade digital, ou resolver abandonar tudo, o fundo acaba ou tem mais gente contigo hoje? Legal, não, ótima pergunta. A estrutura como um todo, né? A gente tem 27 pessoas na equipe, pretende chegar aí a mais ou menos 30 pessoas até o final do ano. Dessa equipe, mais ou menos, assim, falando grosso modo, tá? Mais ou menos metade está nos times de gestão, a outra metade está distribuída entre time de controladoria e liquidação, que é quem está rodando as cotas do fundo, calculando o P&L, etc. Times de risco, compliance e as áreas de suporte administrativo, financeiro, enfim, que dá o suporte ali para o pessoal rodar. Aí, no time de gestão, especificamente, e aí eu acho que é legal a oportunidade para a gente falar disso, né? Um ponto que eu bato bastante aqui com a equipe assim, consistência, né? Então, ter organização, ter processos, que as coisas andem. Se alguém estiver viajando, se alguém estiver de férias, se alguém estiver doente, enfim, que as coisas continuem rodando. E aí, no dia a dia da gestão dos fundos, eu tenho aqui na equipe 4 gestores de portfólio que respondem para mim, e esses 4 gestores, eles, cada um está, digamos, especializado em uma caixinha, em um pedaço do nosso portfólio como um todo. Então, tem um gestor olhando todo o portfólio high grade, tem um gestor olhando tudo que é pulverizado, né, os ativos pulverizados de loteamento, os projetos de multipropriedade, incorporação, etc., tudo que a gente está, que tem o lastro, depois a gente comenta um pouquinho da estrutura do CRI, né, mas tudo que tem o lastro pulverizado, ou seja, aqueles CRIs que tem vários contratinhos ali, um monte de contrato, então essa é uma segunda caixinha. A terceira caixinha é risco concentrado, ou seja, posições que a gente possui concentradas e mais direcionais, tomando mais risco em uma ou outra companhia, né, que aí exige uma visão, são poucos cases, mas é uma visão muito profunda, né, um acompanhamento de fato de um private equity mesmo, né, uma estrutura bem específica para isso. E uma quarta caixinha, que tem um chapéu duplo, que é a posição de FOFs, tudo que a gente tem em posição em outros fundos que tem um perfil mais líquido, e também essa caixinha acumula uma dupla função, e eu acho legal a gente comentar, que essa caixinha, esse subgestor, ele também tem uma área que a gente criou no final do ano passado, que é a área de Data Science, ou seja, a gente está desenvolvendo uma série de projetos aqui, alguns já estão rodando, outros no pipeline para saírem, de utilizar os dados que a gente gera das nossas operações atuais ou operações futuras para melhorar a tomada de decisão dentro de casa e também melhorar relatórios, acompanhamentos, enfim. Então, já tem uma série de projetos, de coisas que a gente está rodando, inclusive que possibilitam a gente, por exemplo, antecipar a publicação de determinados relatórios para investidores, da gente fazer comparativos mais rápidos entre operações novas que a gente está levando, por exemplo, para o comitê de investimento, com operações, comportamento de operações que a gente tem ou já teve em carteira. Então, essa caixinha também está ganhando uma robustez. Mas, basicamente, o time de gestão está dividido nessas 4 caixinhas, e abaixo de cada caixinha dessa tem alguns analistas que estão ali acompanhando os ativos, analisando novos investimentos, enfim, e isso tudo
né, ocorre de forma recorrente nos comitês mensais, apresentações, etc., para criar, de fato, o fluxo, o processo, como eu falei, e a consistência, né, para entregar o processo de gestão. Perfeito, perfeito. E assim, Lucas, eu acho que você usou esses termos e falou que depois a gente trataria, mas eu acho que já vale a pena a gente mencionar aqui logo nesse comecinho de bate-papo, que é essa questão de high grade, high yield, e algumas pessoas hoje dizem que não gostam do termo high yield, preferem chamar de high risk. Também alguns gestores criaram uma classificação ali chamando de middle risk, que tentam falar que são ativos com garantia de high grade, mas taxa de high yield, e começa a criar um monte de termos. E que é natural que às vezes um título que para você vai classificar como high grade, que te parece mais confortável, outro de repente vai achar mais não tão confortável e vai classificar ele de middle ou de high risk. Assim, o que vocês chamam de high grade, que teoricamente são aqueles títulos de menor risco, de maior nota high grade, e o que vocês chamam de títulos high yield, que teoricamente são aqueles de maior ganho, logo maior risco? Pelo menos essa é a teoria do livrinho, digamos assim, do livrinho de economia, é isso que está escrito. Mas, assim, na tua gestão, na filosofia da Hectare, o que vocês chamam de high grade, o que vocês chamam de high risk? Hoje, como é que está o teu portfólio? Como é que ele está dividido? O que essas palavras significam para vocês hoje? Legal. Um ponto que a gente pensou desde o início na concepção dos produtos da casa é que a gente tivesse, digamos assim, produtos puro sangue em cada uma das suas propostas, né? Então, o middle risk, a gente procurou fugir dessa classificação, né, que eu sei que muita gente usa, e não tem nada de errado, né, e aí são propostas de cada um dos fundos, mas a gente procurou fazer, bom, primeiro, né, o que a gente acabou ficando mais conhecido, os fundos high yield e depois o fundo high grade. Então, um high yield, vamos chamar assim, puro sangue, e um high grade, puro sangue também, né? E aí, ao fazer isso, a gente dá para o investidor que está tomando a decisão de investimento ali, de acordo com o seu apetite a risco maior ou menor, tem duas opções, tem uma opção mais arriscada, uma menos arriscada, cada uma com características diferentes. Mas já entrando um pouco, né, do que a gente fala de características desses investimentos, né? O high yield, e aí high yield, alguns chamam de high risk, enfim, mas high yield digamos, a denominação utilizada de forma global, né, no mundo inteiro, e tem índices e comparativos olhando para o high yield. O high yield, ele vai, invariavelmente, falar de companhias de porte pequeno e médio, né, de crédito para companhias de porte pequeno e médio, ou de grandes companhias que estão em situações especiais em que demandam alguma estrutura mais complexa para viabilizar algum projeto ou algo do tipo, mas sempre, quando você está falando de high yield, você está falando de uma rentabilidade esperada mais alta, mas também um risco mais alto. E aí o high grade, né, o que a gente chama de high grade aqui para o nosso dia a dia, né, a gente está falando de operações que envolvem companhias de grande porte, que tem uma governança, que tem balanço, tem estrutura bem parruda, né, ou operações que têm alguma dinâmica do lado imobiliário que gera uma gordura, né, vamos chamar assim, de fluxo, enfim, ou de garantias, que torna a operação bastante confortável, né? Trazendo para as letrinhas aí do mundo de operações estruturadas, por exemplo, às vezes, se você está fazendo uma operação enfim, como tem várias aí no mercado, com um pão de açúcar ou com grandes empresas, né?
em tese, né, essas operações são consideradas de um perfil mais high grade, ou, por exemplo, operações em que eu tenho um galpão logístico super novo, que acabou de ser inaugurado, contrato atípico e um LTV de 20%, ou seja, a relação entre o valor da dívida e o valor do ativo dado em garantia é 20%. A dívida vale 20% do valor do ativo dado em garantia. Isso, pensando num cenário caótico de execução, de eu ter que tomar esse ativo para vender e pagar a dívida, a chance de eu não conseguir vender e recuperar o principal e eventuais valores a receber, a chance é muito baixa. Então, isso a gente classifica como uma operação high grade. E aí, se a gente olha dados históricos globais, né, tem alguns dados públicos bastante interessantes de comportamento histórico ao longo do tempo do retorno desse tipo de ativo. Né? No mundo do crédito, de maneira muito simplificada, tá? A gente, em geral, chama os títulos do tesouro de cada um dos países, né? Ou tesouros, treasuries, enfim, depende aí do gosto do freguês, são os títulos sempre considerados de menor risco de crédito em qualquer país. Aí você olha para os títulos de crédito high grade, ou seja, você está colocando um pouquinho de risco de crédito privado dentro das operações, mas ainda com um risco considerado baixo, e aí depois você tem as operações high yield, né, com um risco maior. Quando a gente olha, né, e aí não é o Lucas falando, não é Hectare falando, são dados que a gente puxou recentemente na Bloomberg, inclusive está disponível nas nossas redes sociais, o comparativo de rentabilidade desses ativos treasuries, high grade e high yield ao longo do tempo. O que a gente observa? Obviamente, treasury é o que tem menor rentabilidade, high grade um pouquinho maior que as treasuries, e o high yield uma rentabilidade muito superior aos demais. Só que essa rentabilidade muito superior, ela não vem de graça, obviamente. Então, o gráfico de rentabilidade desses ativos high yield é muito mais, digamos assim, mais nervoso, né? Ele balança muito mais, porque são operações mais estruturadas, às vezes dependem de determinados eventos para destravarem valor, entre outras coisas. Então, o que a gente pode entender, inferir desses dados o high yield em janelas longas de tempo, ele performa melhor do que os demais, só que ele é mais volátil e tem que ter um pouco mais de estômago para, né, acompanhar aí as fortes emoções pelo caminho. Então, foi por isso, só para fechar aqui, já me estendi muito na resposta, mas foi por isso que a gente criou produtos puro sangue. E aí dá a opção para o investidor, de acordo com o apetite e a risco de cada um, alocar mais ou menos em um produto ou em outro. Legal. E assim, você comentou, e é verdade, você naturalmente numa operação high yield, você vai estar trabalhando com empresas menores. Você vai fazer um multipropriedade, talvez você está fazendo com uma empresa que só tem aquele único resort ali, ou tem alguns poucos, ou uma empresa que está chegando no Brasil, às vezes é uma rede grande, mas que está no Brasil há pouco tempo, etc. E eu sempre fico pensando assim, putz, para você fazer uma operação com um Pão de Açúcar, como você mencionou, com uma Via Varejo, ou se o Google quiser fazer um data center aqui e essa operação vai ser securitizada e tudo mais, é muito fácil você ter acesso a essa documentação, uma documentação auditada. Sei que alguém vai escrever aqui no comentário, da Americanas também era e deu problema. O problema no crédito sempre vai ter mais, vai ter menos, mas não tem como você ter uma carteira de crédito com 100% pago para o resto da vida. O risco do crédito é parte do crédito. Mas, independente disso, é natural que essas empresas vão ter documentações mais robustas, mais sólidas, mais confiáveis, etc., do que uma empresa
menor. Então é natural quando você está fazendo um CRI, quando você está pensando em entrar em um deles, estruturar um, etc., você naturalmente pede um monte de documentação, mas que naturalmente eu imagino que seja uma documentação naturalmente menos confiável, não por má fé, mas sim por uma menor estrutura de controle que naturalmente uma empresa menor vai ter. Como é que é isso no teu dia a dia, de fazer esse acompanhamento, de decidir por essa estruturação em cima de uma documentação que naturalmente é mais frágil? De novo, não estou dizendo de má fé, mas sim pelo tamanho da própria empresa, natural que a documentação ela é mais superficial, mais incompleta, mais frágil mesmo. Como é que você lida com esse tipo de documentação menos padronizada, mais complicada, digamos assim, de olhar? Com certeza. Acho que isso é parte fundamental do processo, né, de investimento aqui na casa, né? Então, para olhar esse tipo de operação, a gente tem que, assim, primeiro ponto, para essas operações mais complexas, mais estruturadas, dificilmente a gente faz um investimento já com a operação pronta. Chega um CRI pronto aqui, o CRI está pronto, é só analisar o investimento, o documento pronto aqui, auditado, e você faz o investimento. Normalmente são operações que a gente participa desde o início lá da estruturação, de definir as regras de contrato. Então, você começa lá no início, no nascimento, né, da operação, para amarrar toda ela. Então, e que amarrações são essas, né, mais relevantes? Do ponto de vista de obrigações da companhia, a gente trava, né, deixa travada a possibilidade, por exemplo, dos investidores do CRI, caso a operação tenha algum problema, dos investidores do CRI indicarem executivos para a operação. A gente trava fluxo, né, depende aí de cada operação, mas a gente trava fluxo de recebíveis da companhia. A gente cria determinadas obrigações periódicas de divulgar informações. E aí, no nível dos projetos em si, quando a gente está financiando uma obra de alguma dessas companhias, não é a companhia somente, mas o projeto, a obra, a gente faz auditoria de 100% dos recebíveis, e a auditoria jurídica, é algo bastante comum, né? Acho que isso para operações high grade, high yield, e auditoria de obra. Então, com essas 3 auditorias no projeto, o que a gente está buscando, né? Eu falei auditoria de recebíveis, auditoria jurídica, auditoria de obra. A auditoria dos recebíveis, eu vou pegar lá, você imagina que tem um projeto de multipropriedade, eu acho que é um bom exemplo. Projeto de multipropriedade lá com 4.000 recebíveis, por exemplo. Existe uma empresa que audita 4.000 contratos para saber se os contratos, por exemplo, se o contrato é válido, se está assinado, se não está rasurado, se por exemplo, o comprador é casado com comunhão de bens, então tem que assinar o marido e a esposa a aquisição daquele imóvel. Então, vai nesse nível de detalhe, se o documento não está legível, enfim, e tira um relatório para sair quais são os recebíveis que são, digamos, são válidos ali para aquela operação, né? Então, você já tira o que é recebível, que tem alguma irregularidade, e não quer dizer que é fraude. Às vezes enfim, falta de estrutura, de organização, não tirou, não conferiu o documento, enfim. Então, a gente desconta esse cara da conta para saber qual o tamanho da operação que a gente poderia fazer. A auditoria jurídica é mais comum aí, acho que é um pouco parecido com a média da indústria, então a gente faz auditoria jurídica no empreendimento e nos sócios, até a pessoa física, para saber se tem algum processo, se tem alguma questão, né, preocupação do lado de compliance, enfim. Então, tudo isso é mapeado
e todos esses riscos são colocados no comitê. E auditoria de obra, de projeto, uma empresa de engenharia vai lá fazer um laudo para entender se o cronograma físico-financeiro que está sendo colocado, se ele é compatível com o porte do projeto, se a empresa construtora que está à frente do projeto, ela tem competência, tem experiência, tem histórico em obras daquele porte, daquela natureza, né? Porque é muito diferente de você construir uma meia dúzia de casinhas no interior e construir, por exemplo, um hospital, né? Então, são coisas diferentes que você precisa ter expertises que são diferentes. Então, junta todas essas informações para tomada de decisão no comitê, mas, a partir do momento que é feito o investimento, eu acho que o passo seguinte, que é o mais crítico, é a gestão ativa. O que é isso, né? É acompanhar cada um desses créditos, cada um desses investimentos, de uma maneira muito próxima, né? Porque seja o high yield ou high grade, especialmente o high yield, ele demanda um acompanhamento mais próximo no dia a dia ali das operações, entender variação, por que vendeu mais, por que vendeu menos, por que a inadimplência aumentou, diminuiu, taxa de juros, inflação, enfim, esse acompanhamento, essa gestão ativa, ela é parte fundamental do processo, e o time de gestão, né, cada um daquelas 4 caixinhas, 4 células que eu comentei, cada um está encarregado, né, de fazer esse acompanhamento muito próximo. O pessoal viaja bastante, que a gente gasta aqui com passagem aérea não está escrito, porque passagem aérea e hospedagem, né, de hotel, aluguel de carro, enfim, mas é parte do processo e é parte fundamental, tá muito próximo. O processo de análise tem que ser muito robusto, mas depois do investimento, ainda mais robusto esse acompanhamento e gestão ativa. Para começar tendo pontos de atenção, já começar a questionar as companhias e acompanhar, porque o mundo do crédito é isso, né? Nem sempre as coisas saem exatamente como planejado, e você vai fazendo correções de rumo, acompanhando, para garantir a saúde das operações. Perfeito. E assim, claro que a gente tem umas pautas mais apimentadas para poder falar, mas antes disso, assim, para a gente poder encerrar essa questão do teu back office, do que acontece por trás dos panos, assim, em rápidas pinceladas, como é que um CRI aparece na mesa de vocês? Isso é algo que eu sempre pergunto, porque eu sei que o pessoal do varejo, os investidores sempre querem saber, porque certamente você não posta no teu Facebook: oi pessoal, estou querendo investir no multipropriedade, quem quiser me chama no privado. Tenho certeza que não é assim. Tenho certeza que não existe um aplicativo, um Tinder de multipropriedade. Esse eu quero, esse eu não quero, você fica deslizando para a direita e para a esquerda. Eu tenho certeza que não existe esse aplicativo. São empresas espalhadas no Brasil todo e que muitas vezes talvez nem te conheçam e você não conhece a empresa. Quem junta essas pontas? Como é que o cara chega a você, ou como é que você chega no cara? De quem é que parte esse contato inicial, ou tem um intermediário? Como é que é a primeira vez que você ouve falar numa operação que talvez seja estruturada ou não? Como que ela aparece? No teu WhatsApp, no teu e-mail? Como? A gente, como tem uma postura muito ativa na originação de operações, né, que é a palavra que o mercado financeiro aí gosta, né, cheio de jargões, né, de originar operações, é isso, né, não ficar sentado aqui no ar-condicionado esperando cair no colo uma operação pronta, que também acontece, né, nas corretoras, bancos de investimento, tem empresas que são clientes, né, no lado de corporate, empresas, enfim, e esses bancos, essas corretoras acabam também originando essas operações, estruturam e vendem a mercado. A gente até investe nesse tipo de operação, mas a gente acredita que tem muita coisa, muita oportunidade interessante rodando, digamos, abaixo do radar,
né, desses grandes players, e que eu diria que é a maioria das operações que a gente faz. E aí como é que a gente chega nelas, né? Não chega, não cai do céu, né? Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo uma rede de relacionamento com corretores, com empresas de pequeno e médio porte por todo o Brasil, que estão acompanhando consultorias, assessorias, corretores, enfim, que trazem tem contato, relacionamento com empresários de pequeno e médio porte regionais, né? E esses parceiros, eles apresentam oportunidades para a gente. Isso é uma fonte bastante grande de novas operações. Além disso, a gente participa com frequência de feiras setoriais, né? Está tendo algum evento, uma feira setorial sobre o segmento de multipropriedade, sobre hotelaria, sobre incorporadoras, loteadoras da região Nordeste, enfim. Nesses eventos, em geral, a gente manda algumas pessoas da equipe para trocarem cartão, para conhecerem, saberem de projetos. E aí, de todas essas frentes, né, elas acabam caindo aqui, passam por um processo de análise, né, que a gente até comentou um pouquinho antes, de principais pontos, e aí vai para o comitê de investimento aprovando, isso vai para a carteira dos fundos. Uma estatística interessante é que mais ou menos de cada 20 projetos, 22 projetos que entram nesse funil, na primeira etapa lá, apenas um é aprovado na outra ponta para liquidação. Essa é uma métrica que a gente monitora ao longo do tempo e ela fica mais ou menos nesses patamares ao longo do tempo, independente da janela aí de mercado, de taxa de juros, enfim, é mais ou menos isso, né, que a taxa de aprovação entre um lead que chega e uma operação de fato que tem a liquidação financeira. Perfeito, então dá para ver que tem, vamos dizer, muita análise negativa antes de ter uma positiva. Mas agora eu queria entrar contigo realmente em alguns temas, como eu falei, mais apimentados, mais polêmicos. E aqui, já para o público, já quero fazer um disclaimer aqui, é um assunto que eu, por respeito ao Lucas, eu não vou nem pedir para ele comentar. Vocês, claro, devem ter acompanhado que a Hectare está envolvida em um processo contra um grupo de analistas CNPI, contra uma casa de research. Isso está correndo em segredo de justiça. Eu e o Lucas, a gente conversou antes de fazer essa entrevista, até para a gente mapear os pontos que a gente ia comentar. Eu trouxe algumas principais dúvidas para a gente poder bolar isso. Naturalmente a gente conversou, não estou falando nada aqui estranho. Toda entrevista antes tem uma pauta que é batida, qualquer tipo de jornalismo, digamos assim, vai ter uma conversa de pauta, e a gente conversou com muita seriedade, com muita sobriedade. É um assunto que está em segredo de justiça. Naturalmente, o Lucas não pode falar de nada que não esteja nos documentos. O que está no documento, está no documento. Se eu perguntar qualquer coisa que está fora do documento, naturalmente ele não pode responder. Então, sempre eu perguntar o que está no documento, não faz sentido, a gente não vai ganhar nada aqui nessa conversa. A ideia desse bate-papo é a gente tentar extrapolar um pouco o que está nos documentos oficiais, etc. Isso ele não tem como extrapolar. Então, assim, em respeito a ele, ao pessoal da Hectare, em respeito também ao outro lado que também está envolvido no processo, a gente não vai fazer perguntas sobre esse tema. Eu sei que vocês iam adorar que eu fizesse perguntas. Eu ia adorar que eu fizesse perguntas. Eu tentei fazer perguntas, mas assim, não é o momento. A gente precisa respeitar aqui. Assim como um gestor no momento que é um período de silêncio de uma emissão, ele não pode dar entrevista, aqui também, digamos que esse assunto está em período de silêncio. Espero que a gente possa
futuramente conversar sobre isso, mas eu não vou perguntar nada ao Lucas sobre isso, até porque eu sei que ele não pode responder, então para não... por respeito a ele e ao outro lado, eu não farei perguntas sobre esse processo. Eu sei que vocês estavam morrendo de curiosidade, eu também, mas realmente eu não vou poder perguntar aqui. Mas tem outros assuntos polêmicos. Afinal de contas, um fundo com mais de 200 mil investidores, a gente está falando em redondos, de cada 10 pessoas que investem em fundos imobiliários, uma investe no Hectare, arredondando os números, então é natural que perguntas não faltem e algumas mais quentes. E eu já quero fazer a primeira para o Lucas, que é sobre o grupo RTSC. Porque a Hectare faz parte de um grupo empresarial onde também tem outras gestoras, RCAP e Devan. E na época que houve essa organização dessa maneira, essa cisão, essa divisão, gerou muitas dúvidas do porquê dessa divisão. E entre N motivos existe um quase que matemático, digamos assim. Duas empresas que se juntam e se tornam uma empresa maior, geralmente você ganha eficiência, é menos custo de equipe de suporte, é menos gasto com contador, uma série de despesas que você consegue juntar. Você encontra sinergias, pessoas que fazem a mesma função dos dois lados, você consegue realocar uma, ou até demitir uma, por que não? E ficar só com uma, etc, etc. Então, duas empresas que se juntam, teoricamente, são mais eficientes. A partir do momento que você pega uma empresa e divide ela em duas menores, numa teoria, você está perdendo eficiência, você está gerando um processo menos eficiente. Então, assim, eu queria realmente que você pudesse explicar para a gente o que aconteceu, por que essa divisão foi briga de... As pessoas falam de tudo, briga de sócio, falam que é para poder evitar pautas que gerariam assembleia por conflito de interesse e assim separando gestoras você consegue burlar essa regra. Os argumentos não faltam, mas eu queria saber de você exatamente por que essa divisão, como é que funciona essa operação, o quanto vocês estão juntos, o quanto vocês estão separados. Conta pra gente. Perfeito. Acho que, antes de mais nada, o que é importante é que a gente falar que essa não é uma prática exclusiva desse grupo empresarial e é, inclusive, muito comum, inclusive no mercado brasileiro. Se a gente olha para grandes grupos como XP, BTG, Itaú, entre outros, eles possuem participação em vários CNPJs de gestoras de todo tamanho, às vezes como controlador, às vezes como minoritário. Então, isso é uma prática absolutamente normal no mercado. Tá? Eu acho que esse é um principal tema, assim, acho que é antes até da gente entrar no específico. Se a gente entrando no específico, assim, é um tema que eu sei que a gente conversou lá no início aqui nos bastidores, né? Mas esse é um tema que para o regulador totalmente, amplamente divulgado, né, nos formulários de referência, documentação padrão, né, que está disponível, inclusive, no site da Hectare, mas eu acho que é sempre uma oportunidade em entrevista, um bate-papo aqui mais descontraído da gente reforçar o tema, né? Então, entrando no detalhe, assim, a RCAP ela é mais focada em teses de private equity, a Hectare crédito mais focado em crédito estruturado puro, a Devan tem uma parte muito grande, né, de fundos líquidos, fundo mais líquido, crédito mais líquido, enfim, com janela de resgate mais curta, enfim. Então, tem perfis bastante complementares do ponto de vista de ativos, né, apesar de, invariavelmente, ter algum overlap entre os ativos, mas isso não é digamos, o core business de cada um. Mas aí, o que justifica isso, né, cada uma dessas caixinhas?
apesar de, né, você comentou, de ter alguma ineficiência, né, que são poucas, algumas áreas de suporte, contabilidade, que é um custo para a gestora, né, no todo, baixo, né? O que justifica isso são equipes especialistas, né, especializadas em determinados temas, que aí sim, a gente tendo times focados em cada um dos grandes temas, cada time desse está focado e ganhando eficiência naquele assunto, naquele tema. Feito esse disclaimer, assim como todos os outros grupos empresariais que a gente comentou, que eu acabei de comentar, todas as especificações e requisitos regulatórios, eu não diria nem o requisito mínimo, eu diria melhores práticas do ponto de vista regulatório e de compliance, são seguidas pelas 3 companhias. Então, de isolamento físico, informacional, tudo isso é feito. Então, assim, às vezes eu fico sabendo de oferta ou do DEVA, ou de algum outro fundo, por algum amigo que falou, você viu, está tendo oferta do DEVA, está tendo oferta, e vice-versa, assim, a gente é completamente estanque do ponto de vista do que pode ser falado e como é falado, né, o famoso aí, usando mais um jargão aí, sopa de letrinha, sei que o mercado financeiro é cheio das sopas de letrinha, né, usando o jargão aí, o Chinese Wall, né, que é falado, né, que é de fato, aquele isolamento que eu vou até mais além, até aqui dentro da Hectare, por exemplo, o time de gestão está tomando uma decisão de investimento, às vezes não, 99,9% das vezes o financeiro aqui não sabe o que está, qual o ativo que está sendo analisado, coisas do tipo. Só as áreas e as pessoas que precisam ter acesso àquela informação, àquele dado, que sabem que aquele ativo A, B ou C está sendo analisado, ou que a oferta do fundo A, B ou C está sendo analisada para ser levada a mercado. Então, isso para a gente é muito tranquilo, muito transparente, e é também uma prática comum de mercado. Perfeito. Assim, só para explicar o termo para o pessoal, Chinese Wall, na verdade a tradução ao pé da letra é muralha da China. É exatamente isso, muralha da China, porque entende-se que às vezes dentro de uma grande empresa, 2 setores devem se conversar o mínimo possível, e entre empresas, então, mais ainda, entre administrador e gestor, tem que ter conversa, mas também tem momentos que não tem que ter conversa, que as coisas têm que acontecerem em portas fechadas, digamos assim, até um certo momento antes daquilo ali poder ser divulgado para um outro player, um outro setor, etc. Então, esse termo Chinese Wall o termo em português que geralmente se usa é segregação de funções, onde cada um tem sua função e vai ter acesso às informações que a sua função merece. Todas as que a sua função precisa ter e nenhuma a mais que a sua função não precisa ter. Geralmente o termo em português é segregação de funções, mas como o Lucas bem falou, o mercado financeiro adora um termo em inglês, então o pessoal já mete logo um Chinese Wall, assim, que parece mais chique, assim. Bom, e Lucas, assim, naturalmente, você reforçou aqui a questão do Chinese Wall, você reforçou a questão dessa segregação, mas a gente vê que tem operações onde vocês atuam em conjunto, e é natural uma mesma empresas do mesmo grupo econômico. É natural que isso aconteça até com outros gestores de outras casas que não tem nada a ver com o grupo de vocês. A gente às vezes vê um CRI que está na tua carteira e também está na carteira de fulano, etc, etc. Principalmente quando a gente está olhando dentro do grupo, e às vezes até em fundos da mesma casa, digamos assim, como é que fica essa questão de, ok, chegou um CRI na mesa, fulano está estruturando, fulano te liga, sei lá, o pessoal do DEVA está estruturando uma operação e acha que é meio a tua cara, acha que faz sentido, acha que tem a ver com a lógica do Hectare, e naturalmente vão te ofertar, vão falar, pintou aqui, o boleto é grande demais, eu não vou conseguir levantar sozinho, vamos tentar rachar aqui, vamos chegar num meio a meio, tal, você está com caixa, não está, etc. Como é que isso acontece na prática? Bateu uma operação na mesa,
É meio a meio? 60-40? Não, poxa, eu tô com mais dinheiro, então você não entra, sai fora, que essa operação ela entrou primeiro para mim, então eu vou pegar quanto eu quiser, tu pega o resto. Como é que é essa segregação e essa integração, digamos assim, essa sociedade entre as empresas e até dentro da Hectare, principalmente agora que você tem um outro fundo listado, você já tem um não listado, como é que você decide ali no teu cotidiano, ok, essa operação eu vou botar 10% com base nesse fundo, 10% com base nesse, e os 80% a gente vai arrumar outros investidores. Como é que você organiza toda essa, digamos, concorrência interna? Legal. Vamos falar primeiro entre empresas, e aí depois a gente fala entre os fundos da Hectare. Entre empresas, né? E aí vale para, sim, em geral, uma operação, um CRI, ele, da natureza, né, dos tipos de projetos que a gente faz, em geral, eles são ancorados por investidores institucionais. Então, junta 3, 4, 5, 6 fundos para viabilizar uma operação. Então, se eu estou originando uma operação, digamos, de 200 milhões de reais, e eu fiz uma oferta, estou com 100 milhões em caixa, eu preciso buscar investidores que tenham os outros 100 milhões para poder investir, né, e completar esse cheque aí para viabilizar o negócio. E aí, né, a gente, com a ajuda, né, e conversas com N fundos, não só com os fundos, né, mais próximos, a gente busca investidores que vão ajudar a ancorar, essa é a palavra, né? E aí, obviamente, como a gente tem um relacionamento próximo, né, então, os investidores com quem você conversa e entende mais a cabeça, você já sabe mais ou menos assim, ó, esse tipo de ativo eu acho que fulano tem interesse, esse aqui ciclano, esse aqui é isso, é aquilo, e aí acaba sendo montado esse pool de investidores que, assim, grosso modo, vai funcionar da mesma forma como, por exemplo, se uma determinada corretora estrutura um CRI para, a gente usou aí o exemplo Pão de Açúcar, um CRI GPA com garantia X qualquer. Uma corretora vai distribuir esse CRI na base dela, de varejo, o processo é bem parecido, na verdade, só que você, ao invés de falar com 5, 6, 7, você vai falar com milhares de clientes, né? Então, essa corretora vai passar para o time comercial, os assessores de investimento, e aí esse time vai ligar para os clientes, vai falar, olha, estou com uma operação assim, faz sentido, você quer investir, não quer e tal, faz sentido, né? E aí cada cliente, um cliente vai botar, estou com 50 mil, estou com 10 mil, estou com 5 mil, estou com, sei lá, cliente private, tenho 500 mil, 1 milhão para investir, até encher esse pote, e aí encheu esse pote, a operação é viabilizada e aí parte para liquidação. Dentro de casa, entre os fundos da Hectare, a gente tem uma política de rateio de ordem, né, que inclusive está disponível no nosso site, e aí essa política a gente vai ratear proporcionalmente pelos fundos que, obviamente, que faz sentido aquele tipo de ativo e que possuam caixa. Assim, óbvio, a gente está falando aqui tudo de um cenário hipotético, né? Na prática, no dia a dia, um fundo está com liquidez, o outro está com menos liquidez, então tudo isso tem que ser levado em consideração e acaba que as decisões são menos filosóficas, assim, porque elas, o dia a dia, na prática, você vê que, bom, esse fundo tem caixa, esse não tem. Esse ativo faz sentido para o fundo high yield, não faz para o fundo high grade. Então, meio que por eliminação, na prática, 99% dos casos, eles são resolvidos de uma maneira muito mais simples, ainda que a política de rateio de ordens ela sirva como um guia mestre para poder nortear aí a tomada de decisão, e o compliance, obviamente, é o guardião final, à medida que essas boletas elas vão
chegando, então até acho que é importante, né, para explicar o processo de investimento, né? A gente falou de todo o fluxo, o processo de análise, aprovação, passou em comitê. A hora que aprova em comitê, quer dizer, o compliance já deu um ok também, dizendo, ó, esse ativo faz sentido para esse fundo, tal. E aí, quando vai a boleta, né, que é o jargão mais do dia a dia aqui, a boleta vai para o time de liquidação e para o administrador. Aliás, o time de liquidação nosso aqui, antes de passar a boleta para o administrador, como parte do checklist ali dele para poder boletar isso para a liquidação financeira, ele olha a aprovação do compliance e olha a aprovação do comitê de investimento. Isso vira um pack de documentos que é salvo, né, num kit de documentos que fica guardado lá na pasta do ativo para ter a evidência de toda a análise que foi feita. Então, a liquidação, o time de liquidação só passa isso, a boleta, para a liquidação financeira, depois que tem o ok de todas as áreas envolvidas, né? Aí o famoso, mais uma vez, aí, o Chinese Wall, né? Mostrando que todas as áreas olharam, todas as áreas que tinham que olhar, né? Olharam, deram o ok, já deram o parecer, e aí sim isso está pronto para seguir. Perfeito. E assim, o outro ponto que é polêmico e talvez seja um dos mais polêmicos, digamos assim, quando envolve o HCTR, é o circuito de compras, né, que é um mercado popular em São Paulo, ali na área do Brás. Pessoas falam nos fóruns, nos grupos de WhatsApp, aquilo ali é fantástico, é o melhor lugar para comprar. Tem gente que fala, não passo nem a 4 quarteirões de distância. Levanta paixões e ódios de todos os lados. E hoje o HCTR ele tem capital dele de duas formas, digamos assim. Hoje ele tem o CRI, né, os CRIs, então ele entra como credor, né, emprestando dinheiro, porque o CRI nada mais é do que um empréstimo, mas também ele também tem cotas do XBXO, que então ele é sócio dessa operação. Se eu lembro bem, primeiro o fundo entrou como credor, entrou só como CRI, depois, algum tempo depois, apareceu o XBXO. Se minha memória estiver boa, hoje deve ter uns 15% do hectare dentro, somando essas pontas todas, deve ter uns 14, 15%, alguma coisa assim. Eu quero te fazer perguntas sobre a situação presente desse ativo, mas primeiro, assim, um pouquinho do histórico pelo lado hectare, ou seja, qual era a ideia? Tem gente que diz que a ideia era só entrar como CRI e depois o negócio não deu certo, teve que botar dinheiro e aí botaram dinheiro como equity, como participação societária. É verdade? É mentira? Foi para salvar a operação? Como é que como é que começou esse negócio? Como é que foi estruturado isso para vocês? Para entender o histórico, a gente tem que voltar lá em 2015, mais ou menos, que foi publicado um edital para concessão de um determinado espaço no Brás, uma área que ainda é, né, é pública e por isso a concessão. Então, um consórcio ganhou, né, o consórcio formado por um grupo de investidores ganhou essa concessão, fez um trabalho lá inicialmente de realocar os vendedores, né, os comerciantes que estavam no terreno onde existe o shopping hoje, e aí depois, mais ou menos, se não me falha a memória, 2018, 2019, começou de fato a obra do que é o circuito de compras de fato, como a gente tem hoje. Dito isso, em 2020, a gente foi procurado por e esse é um dos poucos casos que estão no fundo, que não foi originação e estruturação 100% nossa do zero, né? Então, a gente foi procurado pela XP, que estava distribuindo um CRI, para financiar esse empreendimento.
ao término de obra, né, estava no início da obra. Na época, a gente até solicitou alguns ajustes na estrutura da operação para poder viabilizar o negócio. Alguns ajustes, aumentar a taxa vis-à-vis o risco, mudar o cronograma de pagamento, ajustar algumas questões na garantia, tamanho da operação, enfim, para amarrar e empacotar isso de um jeito que a gente entendia que fazia mais sentido. Mas aí, o que norteou, né, quais foram os fundamentos da decisão para fazer o investimento no CRI, que financiou a obra do circuito de compras. Basicamente, assim, de forma muito resumida, muito resumida, basicamente 3 grandes fatores. Tá? Um é uma questão de mercado. O Brás ele é o maior centro de compras populares da América Latina, tem um fluxo mais ou menos de 300 mil pessoas dia. Então, na região, o fluxo, né, a demanda, ela já existe, não é aquele produto que você está criando um shopping ou um empreendimento no meio do nada e você tem que explicar o que é, onde que é, enfim, já está consolidada a demanda lá, o fluxo de pessoas. Então, esse é um fator importante. Segundo fator, do ponto de vista imobiliário, né, que é importante avaliar, né, na região do Brás, como já é uma região, né, bem no centro, na região central de São Paulo, bastante adensada, não tem nenhum terreno na região que permita replicar algo minimamente parecido com o circuito de compras, do ponto de vista de infraestrutura, de tamanho, de segurança, enfim. Então, do ponto de vista imobiliário, ativos que são difíceis de replicar, eles têm um valor diferente, obviamente, considerando o que eu falei anteriormente da demanda, né, do já existente no Brás. Não é aquele negócio que você está numa região que tem um monte de terreno, aí pode construir um empreendimento exatamente igual do lado, outro do lado, do lado, do lado, e acaba um canibalizando o outro. Então, do ponto de vista imobiliário, isso é super importante, né? E o terceiro fator, que também foi um fator positivo, preponderante na decisão de investimento, é a pulverização da carteira, né? O empreendimento ele tem números aproximados, né? Mais ou menos 4.000 boxes e 1.300 lojas. Então, se você imagina que cada loja dessa, cada box é um lojista, você tem uma pulverização dos recebíveis bastante interessante, né, que é uma característica que a gente gosta bastante nas operações de multipropriedade, de loteamento, etc. E isso gera esse efeito de pulverização que a gente entende que mitiga riscos aí na operação. Então, esses foram os fundamentos que levaram à decisão no CRI, do investimento no CRI. E aí, o CRI ele liquidou no meados de 2020, a obra foi entregue, né, teve a pré-inauguração do empreendimento em mais ou menos novembro de 2021, né? E aí, alguns meses, poucos meses antes do empreendimento ser inaugurado, e aí acho que é uma correção importante que a gente tem que fazer, né, é que foi especulado que a gente fez um investimento para poder injetar caixa no empreendimento. Não foi isso. Né? O que ocorreu é que uma das famílias que era proprietária, né, que era cotista do empreendimento, estava buscando investidores para vender parcial ou totalmente a participação que tinha, dada a inauguração e, enfim, partir para outros negócios. E aí foi estruturada uma operação de compra de participação entre sócios, e não de injeção de capital para salvar o empreendimento, para algum problema, nada disso. Né? Então, não foi injetado caixa no empreendimento, foi simplesmente uma troca, como, por exemplo, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário que está listado na Bolsa. Né? Você não está injetando dinheiro no caixa do fundo, você está simplesmente, tem um vendedor, tem um comprador, saiu uma cota de foi uma cota para o outro, trocou por dinheiro, e assim
e assim foi feito. Então, esse foi ali, naquele momento, quando, enfim, esse investidor, essa família, estava buscando liquidez para olhar outros negócios, mostrou oportunidade para a gente. Naquele momento, a gente já tinha um conhecimento muito profundo do ativo, né? Já estava ali há quase 2 anos acompanhando a evolução da obra, a obra estava praticamente entregue, todo o planejamento para a inauguração, enfim. Então, nos pareceu uma decisão acertada, porque é um empreendimento, os fundamentos ali que eu comentei, da carteira pulverizada, do ativo imobiliário, da demanda no Brás, o risco de obra já estava, né, a obra já estava praticamente entregue ali, já estava entregue, né, já estava nos preparativos finais, né, para a operação, então os riscos já estavam bastante mitigados, e aí pareceu, né, bastante interessante a oportunidade pelo preço de aquisição que foi feito, então a gente, né, decidiu entrar na oferta, né, do XBXO, que nada mais é que o veículo estruturado para consolidar a participação em shoppings populares, começando, né, o primeiro ativo, o circuito de compras lá no Brás, né. Então, esse é um pouco do histórico aí, de como foi o investimento ao longo do tempo, e acho que é importante para a gente desmistificar alguns temas aí que eventualmente surgem de dúvidas sobre como foi o fluxo financeiro aí ao longo do tempo. Perfeito, perfeito. E assim, deixo aqui muito claro, então, reforço aqui o que o Lucas falou, que o XBXO não veio para salvar o negócio ou qualquer coisa assim. Para quem quiser, eu fiz há cerca de 6 meses atrás, eu fiz uma entrevista com a Kátia Costa, que é a gestora da RCAP, né? Então a responsável pelo TORD 11 e pelo XBXO, né? A gestora formal do XBXO. Vou deixar aqui embaixo o link, então para quem terminar de ver aqui essa entrevista já pode clicar aqui e continuar a maratona, digamos assim, para entender também pelo lado da RCAP essa operação, digamos assim. E assim, Lucas, existem 2 fatos, digamos assim, mais negativos. Um mais antigo, o outro mais recente dessa operação, que houve uma CPI, né, sobre uma série de assuntos e que bateu no circuito de compras, né? Muita gente comentou que isso ia inviabilizar o negócio, que iam pegar coisa podre, que iam o negócio ia falir, ia acabar, etc., que não tinha como se manter, etc., etc. E ontem, né, do dia que a gente está gravando essa entrevista, foi anunciado que o circuito de compras inadimpliu, né, com os CRIs. Então, claro que quando essa entrevista sair daqui a alguns dias a situação pode ter mudado. A gente está conversando essa entrevista até para deixar claro no dia 7 de março de 2023. Então, no dia 6 foi divulgada essa inadimplência. Então, assim, eu queria saber, essa CPI, ela realmente atrapalhou? Quanto ela atrapalhou? Ou não, só foi fumaça mesmo e a vida segue normal? E essa inadimplência que aconteceu agora há 24 horas atrás, que é o tempo que a gente está gravando em relação ao fato relevante, que você pode falar? Isso foi só um descontrole e amanhã o TED está feito e está tudo pago e seguimos todos felizes, ou não? Na tua análise, realmente a gente tem um problema ali, algo a ser realmente pensado, algo a ser realmente olhado com lupa? Bom, acho que a explicação para os 2 temas, ela, na verdade, é a mesma, né, para as 2 perguntas, né. Muito do ruído que foi gerado lá atrás, no entorno disso, muita especulação, de que o empreendimento ia falir, de que não ia funcionar, enfim, tem 1 ano aproximadamente que a gente está ouvindo a mesma história e não, enfim, até agora ninguém conseguiu mostrar nenhuma prova
que, de fato, inviabilizasse e fizesse encerrar o negócio. Então, e a gente tem acompanhado, obviamente, esses desdobramentos ao longo do tempo. Então, não passa de ruído do ponto de vista de fundamento do empreendimento, mas esses ruídos, eles reverberam em diferentes esferas que atrapalham o dia a dia da operação do empreendimento de fato, né? Se tem um grupo de WhatsApp divulgando informações alarmistas, né, e conteúdo sem qualquer comprovação de fato, né, isso vai reverberando, e a gente, obviamente, não tem controle de como essas informações são divulgadas, né, ao longo do tempo. Isso impacta a performance do empreendimento, porque o boxista que tinha interesse, né, de alugar um box lá, ele já fica assim, oh, será que eu vou? Eu estou aqui com uma lojinha mais precária, eu sei, velho aqui e tal, mas pelo menos eu sei que está funcionando. Será que eu vou para lá e esse shopping fecha e eu entreguei meu outro ponto aqui, né? E isso, esse ruído, ele ultrapassou a etapa do que é ruído e começou a afetar operacionalmente o shopping, porque a curva de maturação, de locação do empreendimento, apesar de um shopping desse porte, dessa natureza, ter uma curva de maturação longa, né, a curva de maturação está mais lenta, né, por conta desses ruídos que a mídia, né, e o alarmismo foi feito. Então, inclusive, na época, de forma até errônea, teve matéria na TV e que depois a própria TV que publicou divulgou uma errata, falando, olha, erramos, a gente passou uma informação incorreta sobre o empreendimento. Então, isso fez uma curva de maturação mais lenta do empreendimento do que estava previsto, o que, agora, no mês de fevereiro, culminou nesse atraso pelo dia a dia lá do empreendimento, que a diretoria está tendo que cuidar da operação, do dia a dia lá do empreendimento, iniciativas comerciais, abordagem, etc., e ter que lidar com esse dia a dia de ainda questionamentos sobre CPI, sobre isso, sobre aquilo, que tem um ano que a gente está ouvindo isso e até hoje ninguém me mostrou prova. E a gente pergunta, porque como investidor a gente quer acompanhar, quer entender o que está acontecendo, né? Mas isso impacta a performance operacional do empreendimento, né? É o caso que o ruído ele foi transformado numa meia-verdade, infelizmente, e que atrapalha o dia a dia da operação. Bom, aí sobre o fato relevante, né? Obviamente, a gente comunicou o mercado, como tem que ser comunicado, a gente já vinha em tratativas para entender, e aí no comunicado, né, e a gente soltou um comunicado também nas nossas redes sociais, informando que hoje, dia 7 de março, seriam pagas as obrigações referentes ao mês de fevereiro de 2023, com as multas devidas, né, com atraso de pagamento incidem multas e juros, enfim, como, né, qualquer operação de crédito. E hoje, no dia 7 de março, a gente está gravando agora o vídeo, né, a entrevista à noite, hoje o empreendimento pagou as obrigações conforme foi informado nos fatos, nos comunicados nas nossas redes sociais, mas, infelizmente, essa é a situação, né, que a gente vive hoje no empreendimento, desses ruídos completamente alarmistas que foram colocados. Obviamente, a gente acompanha o desdobramento da CPI, a gente acompanha a performance operacional do shopping, a gente está vendo as iniciativas também positivas, né, que tem muito barulho em cima, mas a gente não para olhar todo
todo o campo de coisas positivas que foram feitas no empreendimento lá. E aí eu acho que é a oportunidade aqui da gente citar algumas, né? Eu acho que o tema, né, ESG é um tema que é muito alardeado, né, por todo mundo, mas eu brinco aqui, enfim, muitas vezes tem uma maquiagem até, né, mas eu brinco aqui com um time, e aí em conversas informais aí com investidores, tem muitas questões no circuito de compras que é o ESG de verdade, né? A preocupação social. Você está tirando um lojista lá, um camelô, enfim, um pequeno comerciante de situação irregular de comércio ou em situações precárias, em instalações precárias, você está trazendo ele para uma estrutura com preço tabelado pela concessão, você está trazendo ele para uma estrutura que tem segurança, que tem, enfim, tem banheiro, tem uma área com mais dignidade para ele, e mais do que isso, né, o empreendimento, ele fechou algumas parcerias importantes, por exemplo, com o Sebrae, Banco do Brasil e Banco do Povo, que está ligado ao Desenvolve São Paulo, aqui do estado de São Paulo. Então, o Sebrae tem uma agenda super importante de cursos de capacitação para esse pequeno comerciante, dele entender o que é um fluxo de caixa, ele aprender a controlar estoque, capital de giro, enfim, para começar a dar um pouco mais de conhecimento para esse pequeno comerciante, para não só dar um espaço mais digno de trabalho para ele, mas para, enfim, ele ter um pouco mais de conhecimento, e aí, a partir dos cursos do Sebrae, etc., ele também ter acesso a uma conta bancária, a uma linha de crédito focada em microempreendedor individual, coisas assim pontuais que vão dando um pouco mais de governança, de dignidade para esse público, que muitas vezes é o pequeno empreendedor que está lá sozinho, ou que é o marido e a esposa, e tem muitas histórias dentro do próprio circuito de compras de inquilinos lá que alugaram lojas grandes e falam assim, eu há 10 anos atrás eu comecei com uma banquinha, aí depois eu aluguei uma lojinha, e agora eu estou com 2 lojas aqui no Brás, eu estou com 3 lojas aqui no Brás, porque é isso. Esse pequeno empreendedor, ele está começando na vida dele como empreendedor. Às vezes por opção, às vezes até por falta de opção, e tem família para sustentar, e ele começa, né, de algum lugar. E eu acho que o circuito de compras está dando um pouco mais de dignidade para essas pessoas, e todo esse ambiente positivo, né, que está sendo criado lá dentro, ele acaba muitas vezes, infelizmente, sendo ofuscado por outras coisas, e eu acho que é uma parte que é super importante, aproveitando aqui a entrevista, o bate-papo, o espaço, eu agradeço, que acho que é importante a gente comentar das coisas boas, coisas positivas que o empreendimento traz, né? Perfeito, perfeito. Não, e eu concordo. Todo fundo imobiliário deve ou deveria, ainda que indiretamente, ajudar o ambiente que está em volta, seja o ambiente de mercado, seja o bairro, seja a região, porque se um multipropriedade não tem o FII para recorrer, ele não vai gerar emprego, ele não vai gerar turismo, não vai gerar imposto, não vai gerar crescimento. Se ele tem o FII, se ele tem o CRI, se ele tem o recurso, ele pode fazer aquele empreendimento que muitas vezes ele nem conseguiria fazer. Então, sim, eu acho que todo fundo imobiliário, de uma forma às vezes mais direta, às vezes mais indireta, às vezes de uma forma mais localizada ali no bairro, às vezes de uma forma mais dispersa, mas sim, o fundo imobiliário, o mercado de capitais é uma ferramenta, sim, como você falou, de ESG na prática, de realmente de fazer as coisas andarem. O mercado de capitais é isso. E agora sim, para a gente terminar, eu tenho duas perguntas que eu tenho. Eu sei que eu estou quase te pedindo para responder algo
que você não pode, não deve, porque a gente está falando de futuro e é sempre complicado por toda a regulamentação de CVM, de administrador, etc. Eu vou fazer a pergunta, por favor, se sinta à vontade de responder até onde você pode, mas eu vou abusar aqui. No comecinho você estava falando sobre um departamento de data science, etc, que você está tentando organizar as informações e tudo mais. E você mencionou de leve que isso poderia gerar uma antecipação do relatório gerencial, etc. Isso é real, isso é plano, isso já tem data para acontecer? O fundo realmente vai passar a divulgar os relatórios mais próximo da distribuição de rendimentos, ou isso ainda está muito no rascunho? Não, um bom ponto, né? E é uma oportunidade para a gente falar até não só do relatório gerencial, mas também de todo o nosso plano de comunicação, né, de forma integrada com o cotista. Quem acompanhou, né, aí as últimas semanas das nossas redes sociais deve ter notado que a gente já está, né, bem mais ativo na comunicação e nos formatos. Então, a gente, a partir de um mapeamento interno aqui, a gente está desdobrando agora, né, um plano de comunicação integrado, né, com participação em lives, em entrevistas, vídeos curtos, melhorias no relatório, e acho que tudo isso, por trás, obviamente, tem o trabalho da equipe de gestão, de consolidação de informação, de melhorar, né, enfim, a velocidade com que a gente está disponibilizando as informações. E o relatório gerencial, uma grande dor que a gente percebia dos cotistas era que a gente anuncia o dividendo no início do mês, e o relatório gerencial acaba saindo mais para o final do mês, né? Então, você tinha um hiato ali de 2, 3 semanas, que, às vezes, por alguma movimentação, algum tema relevante para a explicação, acabava ficando esse hiato. Então, o que a gente está trabalhando, né, e agora, no mês de março, relativo ao relatório de fevereiro, a gente já vai soltar dividendos e relatório gerencial muito mais próximos um do outro, para a gente ter uma comunicação mais rápida com o cotista. E aí não é só o relatório gerencial, obviamente, né, porque a gente estava falando até antes aqui, né, de começar, né, os grandes investidores, o investidor institucional, ele tem um timing diferente, né, mas o investidor, pessoa física, especialmente quem está começando, está aprendendo, enfim, e o investidor de FII, ele é um investidor, muitas vezes iniciante, mesmo quem não é iniciante, assim, do ponto de vista que começou a investir há 6 meses, enfim, é um investidor muito ativo nas redes sociais e gosta de ver vídeo, ver as entrevistas, enfim, né, e não basta só o relatório gerencial. Então, a gente está desdobrando uma série de iniciativas de vídeos curtos, de comunicação mais rápida, com o cotista via redes sociais, para levar informação no formato e na velocidade que esse cotista dos fundos imobiliários demanda. Para isso, tem uma mudança da estrutura interna aqui, um reforço enfim, do nosso time de RI, da agência que atende e acompanha a gente, né, nas redes sociais. Então, tudo isso culmina nesse fato aí do relatório gerencial começar a sair mais cedo, né? Mas esse é só a pontinha do iceberg de uma série de melhorias que a gente fez ao longo aí dos últimos meses, desde que eu voltei aqui para o dia a dia da gestão do HCTR, para a gente estar mais próximo aí do investidor e estar conversando e recebendo os feedbacks. Perfeito. Você consegue dar um timing assim do tipo, qual é o teu alvo? É ser o quê? Uma semana? É ser 10 dias entre a divulgação e o relatório? Para onde que está a tua esteira hoje, mais ou menos?
O nosso alvo é sair na mesma semana que a gente divulga o dividendo. Então, 2, 3 dias úteis depois, no máximo uma semana de gap ali, a gente já sair também com o relatório gerencial. Eu acho que isso é um passo importante para a gente reduzir boatos, reduzir, né, fake news e por aí vai. E, não, como eu falei, não só o relatório gerencial, mas uma série de ações de forma integrada que os cotistas que acompanham a gente nas redes sociais vão começar a perceber aí nos próximos dias, se é que já não viram aí a partir das últimas semanas, né? Então, esse é a direção aí que a gente está indo, sempre pensando em levar a informação no formato e na velocidade que esse cotista demanda e mais do que demanda, que ele merece. Perfeito. E é a primeira vez que você fala isso? Esse é o primeiro comunicado oficial de que esse relatório vai ser aproximado dos dividendos? É a primeira vez que você está oficialmente falando sobre isso? A gente já conversou com alguns cotistas pontualmente, né, mas assim, de forma mais ampla, né, que tem um alcance maior, como o seu canal. É o primeiro canal aí com quem a gente está falando sobre esse tema. Então, pessoal, vejam só, Clique Invest dando furo de reportagem, praticamente, digamos assim. Quem lembra, alguns meses atrás a gente entrevistou o Caio da Capitânia e também ele deu um furo que até me pegou absolutamente de surpresa. Quem vê o vídeo vai ver que eu fiquei meio tonto naquele momento, que ele mudou uma regra de governança da Capitânia e comunicou ali naquele momento. E o Lucas agora de novo também trazendo um furo aqui de reportagem, digamos assim, aqui através do canal Clique Invest, relatório do HCTR, então vai passar a sair mais cedo para dar mais informação aí para o cotista. E Lucas, eu não tenho como encerrar essa entrevista sem fazer uma última pergunta. Porque fundo de CRI é muito diferente de fundo de tijolo em vários motivos. Um deles é a própria necessidade de alocação constante. Um fundo de tijolo, ele faz uma emissão, compra o imóvel, o valor está alocado. Eventualmente ele pode pensar em vender, etc. Mas é um processo naturalmente mais lento, mais pontual. Cada evento é muito isolado no tempo, digamos assim. No fundo de CRI não, porque todo dia, praticamente toda semana, você está recebendo amortização de CRIs da tua carteira e você tem que fazer novas alocações. Claro que no momento de uma emissão é natural que você vai ter mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, então mais operações, um pipeline, né, uma linha de trabalho talvez mais robusta, mas você não pode trabalhar sem um pipeline, porque você está sempre alocando alguma coisa, recebe ali por alguns meses, etc. Daqui a pouco, pimba, bota numa nova operação ou reforça uma operação que você já tem, etc. Então você tem um fluxo, um cotidiano de alocação ali que é muito, muito natural. Eu não gosto da palavra guidance, exatamente porque ela é um termo muito severo, muito formal. Eu gosto de fazer a pergunta assim: para onde hoje está teu coração? Digamos assim, hoje no teu pipeline, o que você vê assim com mais chance de sair, as negociações que estão acontecendo, que estão em estágio mais avançado, para onde o hectare está olhando? Ou seja, é mais multipropriedade, é mais loteamento, é mais timeshare, vai ser mais sudeste ou não, a gente vai ter mais, sei lá, nordeste, alguma região específica, mais CDI, mais IPCA, assim. Eu sei que formalmente você não pode se comprometer com nada, que não é promessa, que não é garantia, rentabilidade passada é garantia de rentabilidade futura, todo aquele disclaimer de sempre assim. Dentro do que você pode falar, assim, hoje, se você olhar para cima da tua mesa, tem mais papel do que em negociação? Legal. Obviamente é um exercício de futurologia, né, que tem operações que a gente, obviamente, continua, né, o processo de conversar, de entender, de filtrar as operações. Ele é constante, né, com oferta ou sem oferta, até para entender, ter uma temperatura do mercado, o que está aparecendo mais, enfim. Mas se a gente for traçar de uma forma macro, assim, que tipo de negócios a gente vê com bons olhos,
né, a gente vai estar falando basicamente de dois fatores que são um norte ali para a alocação. Um é turismo e o outro agro. Agro é isso mesmo que você ouviu, agro. Eu já explico por quê. Turismo, por quê? O turismo no Brasil, ele cresce, né? Isso são dados do IBGE, não é o Lucas, não é Hectare falando, né? O turismo no Brasil, o PIB do turismo, ele cresce de maneira bastante consistente acima do PIB brasileiro, o PIB global assim, do Brasil, né? E isso tem uma característica, assim, primeiro, tem uma questão do potencial turístico que o Brasil tem, que na nossa visão é ainda inexplorado, né? Quando a gente viaja para outros lugares e vê infraestrutura de turismo em outros países, né? Você vê o quanto que o Brasil, apesar de ter belezas naturais muito maiores, né? Na maioria das vezes, às vezes tem infraestrutura pior para atender o turista, ou de malha aérea, ou coisas do tipo, né? Então, apesar de crescer bastante, ainda tem um potencial de crescimento, né, ainda maior. E o agro, aí já é uma outra história, né, parece meio absurdo, né? Você fala, como assim o agro? O que a gente nota também é que regiões onde o agro é forte, né, ou seja, a economia gira em torno do agro, os projetos imobiliários eles tendem a ser mais saudáveis. Por que isso? Né? São regiões que a economia tem uma característica de muita resiliência. Então, quando a economia está indo bem, o agro está, né, obviamente, representa ali de 25% a 30% do PIB, né, de forma muito perene, então ele vai bem. Quando a economia está mal, aí que o agro vai melhor ainda, porque o câmbio desvaloriza, o exportador de commodity vende, né, as principais commodities são negociadas em dólar, então é a época que esses caras ganham mais dinheiro, então o fazendeiro ganha dinheiro, o pessoal do administrativo dele ganha dinheiro, os funcionários da fazenda, e uma parte, obviamente, desse recurso, ele vai comprar carro, ele vai viajar, ele vai fazer, então uma parte desse recurso, dessa poupança dele, vai para aquisição de imóveis. Então, e aí de diversos padrões, né, desde o imóvel mais popular, né, até os imóveis de luxo. Então, os empreendimentos imobiliários que estão localizados em regiões onde o agro é forte, ou em regiões onde o turismo é forte, né, são regiões que a gente vê com bons olhos. Ah, mas você não olha em outras regiões? Obviamente que olhamos. Né? Aqui a gente está respondendo de uma maneira muito genérica, né, um exercício de futurologia aí, sobre os empreendimentos, sobre os ativos. Falando de taxa e indexador, indexador é um tema que a gente já falou, diversas oportunidades, mas eu acho que não custa reforçar. Em geral, a gente evita ficar tentando se posicionar em algum indexador A, B ou C, porque é o indexador da moda, porque são operações que elas levam 5, 7, 10, 12 anos para terem a quitação integral. Então, né, tem até aquela célebre frase que fala que no Brasil até o passado é incerto. Imagina eu ficar tentando pensar, putz, se eu comprar um CRI que é CDI daqui a 12 anos, ele vai remunerar melhor do que o IPCA+. Mas, assim, sinceramente, se alguém falar que sabe essa resposta, eu tenho certeza que essa pessoa está mentindo. Eu não sei qual é e ninguém sabe, né? Então, o que a gente busca quando a gente está olhando o indexador da operação? A gente tenta buscar o casamento entre ativo e passivo daquele projeto. Ou seja, se um loteamento ele tem recebíveis indexados ao IPCA, que vão ser corrigidos ao IPCA ao longo do tempo, eu busco estruturar um CRI que é indexado ao IPCA também, para não ter descasamento de indexadores. Como a gente viu, algumas operações, enfim, não é nem o objetivo de citar nomes em operações específicas,
Mas quando a gente teve aquele movimento do IGPM, que cresceu muito, né, num determinado período ali, durante a pandemia, tinha operações em que o passivo estava indexado a IGPM, ou seja, o CRI era indexado a IGPM, mas o ativo ali, os recebíveis, estavam em outros indexadores. Isso gera um descasamento natural do caixa, que é justamente o que a gente quer evitar, enfim, eliminar da nossa, do nosso dia a dia, que é mais um risco para a operação, e a gente sabe que tem operações no fundo high yield, é um fundo que toma risco, esse é um risco que eu não tomo, né? Eu não quero adicionar, né, esse risco. E aí, entrando um pouco em taxa, e aí já até casando um pouco com o ambiente macro que a gente está vivendo hoje, né? A gente está num ambiente de taxa de juros alta, de economia desacelerando, né, os spreads de crédito eles estão subindo, né, isso vale para as empresas grandes, high grade, vale para as empresas high yield. Então, é um pipeline que operações que a gente tem visto saírem no mercado tendem a sair com taxas, um spread de crédito maior, para compensar esse ambiente macro mais desafiador para todas as companhias, sobretudo no que diz respeito às companhias de pequeno e médio porte e as operações mais high yield, né? Então, a gestão dessas operações high yield, ela é uma gestão mais complexa nesse ambiente de taxa de juros alta e de desaceleração da economia em que a gente tá vivendo, né? Então, acho que, falando de pipeline, é um pouco essa visão macro aí, nossa, e assim, tentar acertar o timing de mercado, quando que vai cair taxa, quando que vai subir inflação, enfim, é um mero exercício de futurologia aí, e difícil, né? Eu acho que uma das profissões mais difíceis no Brasil deve ser de economista que faz previsão, né, macroeconômica, né? É um exercício, acho que é um exercício diário de humildade, assim, todo dia errar, e errar feio às vezes, né? Porque de fato é muito complexo, muito difícil. Com certeza, com certeza. Você até me fez lembrar uma frase que eu ia até falar, mas você meio que já falou. Eu vi um economista há pouco tempo dando uma entrevista, ele falou que câmbio ensina humildade. Ele estava falando principalmente de economia, mas muito focado no câmbio, porque a pergunta foi exatamente essa, de para quanto que vai o câmbio, sei lá, no final do ano, ou no final de sei lá o que, etc. Ele falou assim, câmbio ensina pra gente humildade. Exatamente, que fazendo no Brasil, fazer muita projeção vira quase que chutômetro do pior tipo. Assim, Lucas, poxa, queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, poxa, muito mais profunda, muito mais detalhada do que eu podia sequer imaginar. Tenho certeza também que o pessoal gostou muito. Te dou aí, assim, o último minutinho aí para você deixar as últimas palavras aí para os seus 200 mil cotistas e mais aqueles que ainda querem ser. Poxa, obrigado mesmo, te deixei com as últimas palavras. Não, tá certo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo espaço aí, pela disponibilidade para a gente falar, que é um espaço super importante e muito conectado com a nossa estratégia de comunicação, que eu comentei agora há pouco, e eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente nas redes sociais vai notar aí nas próximas semanas os desdobramentos disso. E, enfim, permanecendo alguma dúvida, algum ponto, o nosso RI está disponível, está aberto, né, para responder todas as dúvidas dos investidores. O e-mail ri@hectarecapital.com.br. Então, o pessoal está monitorando. Redes sociais, idem, fóruns de internet, os principais fóruns relacionados ao mundo dos fundos imobiliários. Também o nosso RI tem monitorado e tem respondido os investidores, e a gente pretende, né, a partir daí, estar cada vez mais próximo dos cotistas. Nesse momento de mercado, um momento mais turbulento, né, de um ambiente macro complexo, de taxa de juros alta, de desaceleração econômica, né? Então, a gente está
mostrando aí, né, com esses próximos passos, objetivando mostrar cada vez mais próximo o dia a dia, os ativos, o que está acontecendo, para ter, de fato, essa comunicação no formato adequado e também na velocidade que esse cotista demanda, né? E aí, só para fechar, assim, a entrevista, o bate-papo de hoje, né? Eu não quero, obviamente, me alongar no tema que a gente falou, fez o disclaimer lá no início. Acho que tem muitas informações que correm em segredo de justiça. Obviamente, a gente não pode passar os detalhes, os indícios e o corpo de provas foram entregues para as autoridades e cabe a elas julgar o que é certo, o que é errado. A gente espera ter explicado, dentro dos limites legais possíveis, o tema nos fato relevante nas nossas redes sociais, mas acho que é um tema que tem que ser tratado com muita seriedade e aí eu agradeço aí mais uma vez da gente tratar esse tema aqui de uma forma neutra, isenta, e dando, né, a importância que um tema desse tem que ter, porque é uma operação de busca e apreensão. Ela não é uma coisa que sai do dia para a noite, né, é algo muito sério, né, precisa de indícios, né, minimamente razoáveis para poder justificar algo dessa natureza, a gente sabe. E então, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar inflamando um tema que não cabe a mim julgar o que é certo e o que é errado, cabe à justiça e ao regulador. Então, queria só fechar com esse disclaimer aí, mais uma vez agradecer o seu tempo aí e o canal, e também reforçar aí o ponto de que o RI da Hectare está à disposição para tirar dúvidas que os cotistas venham a ter. Perfeito, poxa, Lucas, novamente muito obrigado por ter aceitado o convite. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do pessoal da Hectare para vocês acompanharem o trabalho pelas redes sociais. Vou deixar o RI aqui embaixo também, quem não conseguiu anotar, vou deixar aqui embaixo. E claro, se você gostou, tanto quanto eu, não esqueça de deixar o seu like. Diga se você gosta dessas entrevistas, se você realmente gosta, bota aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, bota aqui nos comentários e eu tiro a dúvida. Se eu souber, se eu não souber, troco uma mensagem rápida com o Lucas e pego uma resposta, pego uma ideia. Se inscreva aqui no canal, a gente tem outras entrevistas aí agendadas, vamos ver se a gente consegue marcar isso direitinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. A gente tem vídeo de emissão que já está gravado para poder sair, a gente tem vídeo de imposto de renda gravado já para sair, então se inscreva para você ser notificado desses próximos vídeos. E se você gostou, certamente seus colegas, seus amigos que gostam de fundos imobiliários também vão gostar. Em vez de ficar divulgando certas desinformações, vamos pegar a informação direto de quem está ali no fronte de batalha, quem está ali na gestão. Então, compartilhe esse vídeo, mostre qual é a visão da Hectare sobre alguns dos temas que a gente tratou aqui. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Aqui do lado vou deixar mais 2 videozinhos para você seguir maratonando seus estudos em fundos imobiliários. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!